Boa tarde, nossos amigos, nossos irmãos também, né? Gostaria de trazer uma palavra aqui nessa tarde para os nossos ouvintes. O Evangelho de João, capítulo 4, alguns versículos aqui. A partir do versículo 19, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos aqui, né, Jesus conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana, por exemplo, pergunta para Jesus onde devia ser o lugar de adoração. Eles adoravam, por exemplo, no Monte Gerizim, já os judeus em Jerusalém. Aí Jesus chama a mulher não para o local de adoração, mas sim para o estado de adoração, não? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra para os nossos amigos, fazendo uma abordagem de um tema, por exemplo, adoração através do tempo. Quando se fala de adoração, fala de altar, fala de serviço, né? E a gente vê um diferencial da adoração no Antigo Testamento, diferente da adoração no Novo Testamento. Embora o Deus seja o mesmo, né? Só existe um Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas não a adoração ela deve ser direcionada a Deus e com o coração voltado para Deus. Então, a adoração através do tempo. No Antigo Testamento, por exemplo, o primeiro adorador que a Bíblia menciona é Abel. Abel, por exemplo, adorava o Senhor, edificou um altar ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor recebeu a oferta de Abel. Quando se fala em adoração, implica também em oferta, quer dizer, tudo aquilo que a gente dedica ao Senhor de coração é uma adoração, né? Então, Abel dedica ao Senhor através de uma oferta, né? Uma oferta de um animal. Caim, por exemplo, traz também a oferta ao Senhor, porém, a oferta de Caim não foi aceita por Deus. Caim ofereceu do fruto da terra, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Caim era lavrador, ofereceu do fruto da terra. Deus rejeitou a oferta de Caim, não por causa de ser uma oferta diferente, mas o estado do adorador, né? Diferente, Caim, diferente de Abel. Enquanto Abel adorou o Senhor e o Senhor recebeu a adoração dele, o mesmo não aconteceu com Caim. A gente vê outros também, né, que levantaram um altar em adoração ao Senhor, caso de Noé, por exemplo. Depois os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, por exemplo, que foram grandes adoradores também, né? E uma coisa que nos chama a atenção
Abraão, por exemplo, ele servia ao Senhor, ele era obediente ao Senhor. É importante a gente observar que a adoração ela implica também em obediência aos preceitos divinos. Então, o Senhor queria testar a fé de Abraão. A adoração tem que ter uma obediência e tem que ter fé também. Então, Deus pede o seu único filho, a Abraão, para testar a fé de Abraão. E Abraão levou o seu filho para o sacrifício. Uma coisa impressionante que aquele serviço que Abraão ia prestar ao Senhor, aquela oferta, né, de seu filho para Deus, ele classifica isso como adoração, porque ele vai caminhando, né, com os moços até uma determinada altura, aí depois ele diz para eles assim: ficai aqui, nós iremos adorar o Senhor e voltaremos. Então, aquele ato de oferecer o seu filho a Deus, ele classifica isso como uma adoração, né? E nós sabemos, o texto bíblico não é esse o foco agora, mas Deus não recebeu, né, aquele sacrifício, então Deus providenciou, né, quando Isaac pergunta pelo sacrifício, pelo animal do sacrifício, Abraão falou assim, Deus proverá, e realmente Deus providenciou, né, um substituto para Isaac, um cordeiro que foi preso lá nos arbustos. E essas adorações, elas se continuaram, né? Os patriarcas, depois veio o período de Moisés também, quando Deus levanta Moisés, e aí aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente, e Deus deu todas as instruções para Moisés como que deveria ser esse serviço de adoração. Os sacerdotes, por exemplo, somos sacerdotes, como que deveria se comportar nessa adoração a Deus. Moisés constrói o tabernáculo com aquelas 3 divisões, né? O átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, e ali eles faziam todas essas tarefas, prestavam esses serviços a Deus, quer dizer, eram uma adoração a Deus. E nós observamos que a adoração ela tem que ser feita da forma que o Senhor requer. A Bíblia diz qual a maneira correta da pessoa adorar o Senhor, e a gente vê que logo assim no início de toda aquela transformação assim, da lei, a gente vê, por exemplo, que o Senhor ele respondeu com fogo dentro de toda aquela situação de sacrifício dali, e depois Deus fulminou Nadab e Abiú por causa de um fogo estranho que eles ofereceram ao Senhor. Nós observamos que no que tange a adoração, existem muitas adorações aí que a gente podemos classificar como adoração de fogos estranhos. Quer dizer, por que Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho? Quer dizer, o fogo tinha que ser um fogo tirado do altar. Eles vieram com fogo diferente, né? Essa oferta também, essa queima de incenso, era também para o sumo sacerdote e não para eles, que não era o sumo sacerdote era Arão, né? E os filhos de Arão, então, eles se intrometem a fazer uma coisa que não era da alçada dele. Por outro lado, também, entrar no lugar santíssimo era somente uma vez por ano a data da expiação nacional. E o povo, por exemplo, sempre, quando se falava de adoração, no que tange de adoração, sempre está ligado ali, né? Um altar, a pessoa levanta o altar ao Senhor para adorar o Senhor. E o Senhor, em todos os tempos, sempre falando para o povo que eles deveriam exterminar todos os altares aí, né, de ídolos, porque são altares que as pessoas levantam para servir a Satanás e não para servir a Deus. O povo de Israel, em muitas ocasiões, eles persistiam em servir a Baal, adorar a Baal, né? A gente vê no período de Elias, lá, quando o povo estava cocheando em 2 pensamentos, o Senhor, através de Elias, leva o povo a uma decisão. Não pode estar servindo a 2 senhores, ou servir ao Deus verdadeiro, ou servir a Baal. A gente vê ali que Elias desafiou os profetas de Baal para ver qual o Deus que respondia com fogo, e realmente o Deus que respondeu com fogo foi o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, enquanto eles pegavam, se
se retaliava e fazia tantas outras coisas lá, e o Deus deles não respondeu com fogo. Agora, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, ele respondeu com fogo. Então, a gente vê essas adorações no Antigo Testamento. Muitas pessoas, às vezes, até louvavam o Senhor, mas não era uma adoração de coração. O Senhor fala através do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A uma certa altura, o Senhor já não tem mais nenhum prazer naquelas ofertas, naqueles sacrifícios que eles faziam, que o coração deles não estava voltado para Deus. O sacrifício aceito por Deus é um coração voltado para os preceitos divinos. Então, passa-se o período do Antigo Testamento, e aí vem Jesus, por exemplo. Aí nós podemos presenciar algumas adorações nos dias de Jesus. Nós vemos o caso do leproso. O leproso, Jesus estava passando por um caminho, ele adorou o Senhor e falou: Senhor, se tu queres, tu pode me purificar. Jesus falou assim: eu quero ser limpo. Ele foi purificado, não? Uma outra vez também, né, quando Jesus havia curado a mulher com fluxo de sangue, ele vai ao encontro de Jairo. Jairo, por exemplo, tinha perdido a sua filha tinha morrido, não? Uma filha de 12 anos, e diz o texto bíblico que Jairo adorou o Senhor. Né? Jairo adorou o Senhor. Né? O cego de nascença também, Jesus curou o cego de nascença, capítulo registrado lá no capítulo 9 do Evangelho de João, mandou que ele fosse o tanque de Siloé e voltasse, ele voltou enxergando. Jesus o encontrou, né, e falou a respeito de crer no Senhor. Ele creu no Senhor e ele adorou o Senhor. Quer dizer, é importante a adoração é uma adoração de fé, é uma adoração de crença. A pessoa crê no Senhor e a pessoa adora ao Senhor. Aleluia. Natanael também. Natanael, a outra pessoa que Jesus falou assim: eis um verdadeiro adorador em que não há dolo nele. Quando Jesus avistou Natanael debaixo da figueira, ele oferecia, né, as suas orações, levantava as suas orações ao Senhor. Né? Então, a gente vê, né, que no Novo Testamento, principalmente ali nos dias de Jesus, adoração nos dias de Jesus. E Jesus vira para a mulher samaritana que chegaria o tempo que já havia chegado, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Agora, depois, vamos falar um pouco sobre adoração nos dias da igreja. Conforme a gente vê que há muitas supostas manifestações aí, né? Supostas reações, pessoas que têm uma aparência que serve ao Senhor, aparência de piedade, de santidade, conforme diz a Bíblia, mas nega com a sua eficácia, né? Quer dizer, o coração está longe do Senhor. Mas a gente vê, né, que a Bíblia fala do sacrifício, né? Sacrifício de louvor ao Senhor, um sacrifício agradável, não? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, ele diz que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, para que experimentemos qual seja a boa e agradável vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, através dos nossos lábios também, quando nós louvamos o Senhor de coração, nós estamos praticando uma adoração. A adoração ao Senhor é um coração quebrantado, é um coração voltado para Deus. Não basta simplesmente mover os lábios, mas é importante o conteúdo que está no coração da pessoa. Quer dizer, a pessoa está movendo os lábios, pode parecer que a pessoa está adorando e não está adorando, e a pessoa às vezes está adorando e parece para outras pessoas que não está adorando o Senhor. No caso de Ana, quando ela orava ao Senhor, ela gesticulava, mexia com os lábios, ela estava ali direcionada a Deus, e Eli, o sumo sacerdote, achando que ela estava embriagada, e quando ela estava ali ligada com o Senhor. Então, é uma coisa assim muito íntima, muito particular. Nós devemos assim julgar. Às vezes a pessoa está servindo ao Senhor de coração e a pessoa pode pensar que não. E às vezes o inverso também pode acontecer, né? Muitas reuniões aí que a pessoa dá aquela aparência que está servindo o Senhor. Às vezes a pessoa louva o Senhor, canta muito bem, mas o Senhor não recebe aquele louvor, porque não é um louvor que parte do coração.
Então, é importante nos oferecer o corpo sacrifício vivo e agradável ao Senhor e um culto racional. Quando o apóstolo Paulo fala de um culto racional, é um culto de raciocínio. Você está raciocinando aquilo que você está fazendo. Você não pode, por exemplo, deixar que o emocional ultrapasse o seu racional. Quer dizer, tem que haver um equilíbrio. Você pode emocionar, mas suas emoções têm que ser assim um tanto razoável para que você não venha a cometer coisa, conforme diz Paulo, né? Quando vos reunis, tem salmo, tem palavra, faça-se tudo para a glória de Deus, tudo com decência e ordem, quer dizer, um sacrifício de louvor, né? Com o coração voltado para Deus. Então, a adoração é isso, quer dizer, a pessoa está voltada para o Senhor, quer dizer, só o Senhor deve ser adorado, quer dizer, não há nenhuma outra pessoa, nenhuma outra criatura que queira ser adorado, embora queira, mas não deve ser adorado. Satanás, por exemplo, chegou a oferecer até os reinos desse mundo se Jesus se prostrasse diante dele para adorar, né? Jesus falou assim, adorarás só o teu Deus e só a ele servirás. Então, a adoração ela tem que ser direcionada a Deus. Qualquer um outro objeto, qualquer de culto que a pessoa esteja se relacionando com ele, é uma idolatria, quer dizer, não é adoração. E essa honra de ser adorado, Deus não dá a ninguém, só ele merece ser adorado. Lá no livro de Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João foi arrebatado até os céus, ele ouviu tantas coisas maravilhosas, coisas assim, Deus deu através do anjo para ele alguns vislumbres de coisas do céu, aí ele foi para se prostrar diante do anjo, ele falou assim, não faça tal, sou teu conservo, adora a Deus. Então, essa adoração somente a Deus. Só Deus é digno de ser louvado, de ser adorado, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus falou naquela época a mulher samaritana e fala nos dias de hoje, né? Quer dizer, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade é uma adoração que você está com o seu espírito quebrantado, você está com o seu coração aberto para com a palavra do Senhor e, acima de tudo, tem que ser tudo pautado dentro da obediência, quer dizer, o Senhor ele se revela qual a maneira que ele deve ser adorado. Então, a gente vê aí essas pequenas prédicas aqui sobre a adoração através do tempo, quer dizer, no Antigo Testamento, nos dias de Jesus e nos dias atuais. Que possamos estar sempre adorando o Senhor, que só Ele é digno de toda a honra e todo louvor. Amém. Amém.